Simbora, sejam bem-vindos, meus processualistas favoritos. Hoje estamos aqui para mais uma aula de processo civil, dessa vez processo civil 1. Para quem não me conhece, está assistindo essa aula pelo YouTube. Meu nome é Rosenberg Alencar, aqui segue meu Instagram, meu WhatsApp, e aqui no YouTube eu lhe peço que, se você gostar da aula, deixe o seu like, deixe seu comentário e aproveite e siga o nosso canal para você ficar bem atualizado. Essa nossa videoaula hoje é gravada, mas claro, está aberta para algum aluno que queira participar. E o que é que ocorre? Ela é para o curso de férias da FACAP, de processo civil, ok? Então vamos lá, uma aula bem direcionada para o curso de férias da FACAP, obedecendo a ementa da nossa instituição e tudo de acordo com as nossas regras, com as regrinhas da nossa IES. Vamos lá, beijão, vamos embora, deixar de conversa fiada? Simbora, povo, bora trabalhar? Hoje a gente vai terminar a nossa ementa, a nossa última aula gravada, a última aula presencial, oh meu Deus, quem dera. A última aula ao vivo foi ontem, então hoje a gente vai ver intervenção de terceiros e finaliza a ementa, provinha, que é para a gente testar os conhecimentos, ver se ficou tudo ok, perfeito? Intervenção de terceiros, vamos trabalhar? O que é que a doutrina nos fala, o que é que Juninho nos fala, o que é que Fred Didier nos diz a respeito disso? Fred Didier ele chega e nos diz o seguinte, olha só. Primeiro vamos começar, claro, revendo alguns conceitos, tipo conceito de parte, certo, terceiro, não sei o que, coisas que a gente já viu, já visualizou. Deixa eu dar uma equalizadazinha aqui no vídeo. Ok, acho que ficou melhor. Enfim, Juninho nos diz exatamente isso sobre parte. Parte é aquele que participa, ao menos potencialmente, do processo com parcialidade, tendo interesse em determinado resultado do julgamento. Claro, a parte ela tem um interesse, ela é diferente dos princípios da imparcialidade do magistrado, por exemplo, em que versa que o magistrado tem que ser imparcial, os auxiliares da justiça têm que ser imparciais, auxiliar da justiça, advogado não, o advogado ele tem que possuir interesse, senão como é que ele vai obter o êxito na demanda do seu cliente? Não tem o menor sentido, não é verdade? Então o advogado ele tem sim esse envolvimento, essa parcialidade com a ação e com a causa do seu cliente. Perfeito? Simbora! Então, o que é que ocorre? Ele tem interesse, ele é parte. Agora, de três maneiras distintas, alguém pode assumir a posição de parte num processo. São três situações. Quais são elas? Tomando a iniciativa de postular, não é? Quando o interesse é seu, é próprio. Então, tomando essa iniciativa de promover a demanda, sendo chamado, né, a juízo para ver-se processar, para ser processado, ou para compor o polo ativo, ou então outra alternativa é intervindo já no processo existente. Perdão. Então, de três maneiras distintas, alguém pode assumir a posição de parte num processo. Primeiro, tomando a iniciativa de mover a ação, de provocar o juízo. E assim, ingressando com a petição inicial, provocar a jurisdição, mover o processo, está na posição de autor. A outra maneira é sendo réu, ou seja, sendo chamado para ser processado, né? Isso não deve ser nada agradável. Bom, mas enfim, nós que somos militantes da advocacia e da docência, sabemos muito bem que estamos sempre nos dois polos, graças a Deus, né? Não temos uma posição única na vida. E a outra forma é como? É intervindo em processo já existente. Isso aí é José Carlos Barbosa Moreira que nos fala. E o conceito de terceiro, segundo Fred Didier, diz que terceiro é conceito que se determina por exclusão ao conceito de parte. Observem que interessante. Primeiro você tem o conceito de parte. Após o conceito de parte, em que você verifica, olha só, ele toma a iniciativa para instaurar o processo, então ele é autor da demanda. Ele é chamado ao processo para ser processado, ele é o réu, ele é o demandado, ele é o requerido, ok? E ele, se a parte não está em nenhuma dessas condições, ele está intervindo em processo já existente. Então ele é o terceiro. Ele é o terceiro interessado. Ele é o interveniente, ele está intervindo, ele está participando do processo, praticando, agindo com a intervenção de terceiros. Ok? E qual é o conceito de intervenção de terceiros, segundo Fred Didier? A intervenção de terceiros é fato jurídico processual que implica modificação de processo já existente. Trata-se de ato jurídico processual pelo qual um terceiro... Aí, seja bem-vindo, Henrique. Coisa boa ter você aqui, meu filho. Vamos lá? Vamos embora?
Pegou aqui no iniciozinho da aula ainda, graças a Deus. Então tá, a gente está vendo aqui o conceito de terceiro, certo, Henrique? Vou até repetir em sua homenagem. O conceito de terceiro diz o seguinte: a intervenção de terceiro é fato jurídico processual que implica modificação de processo já existente. Trata-se de ato jurídico processual, pelo qual um terceiro autorizado por lei ingressa em processo pendente, transformando-se em parte. O Henrique fica à vontade para participar da aula tranquilamente, ok? Você quiser pode perguntar, pode opinar, fique à vontade, façamos de conta que estamos em sala de aula. Beleza, vamos lá. Então, Juninho fala mais ainda. Terceiro, são todos os sujeitos estranhos ao processo. Por que estranhos ao processo? Porque primeiro nós temos as partes, autor e réu, ou autores e réus, ou autores e réu, ou autor e réus, não é? Se for o caso do litisconsórcio, certo? Mas eles são estranhos ao processo, eles não estavam compondo aqueles polos ainda. Eles ainda não estavam ali trabalhando, militando não, eles defendendo os seus interesses. Então, como eles são estranhos, eles ingressam a partir de um certo ponto num processo já existente. E o acréscimo de sujeito ao processo, segundo Fred Didier, em qualquer hipótese de intervenção, não importa. Oi? Falou? Não. Ah, beleza. Então, o acréscimo de sujeito ao processo, em qualquer hipótese de intervenção, não importa a criação de processo novo. Claro, o processo já existe, ele está indo apenas lá compor, aderir, ele está aderindo àquela situação que já existia. A presença de um sujeito a mais torna o processo mais complexo, evidentemente. Evidentemente, isso é muito óbvio. Sempre que você aumenta a quantidade de partes, seja polo ativo, passivo ou misto, não importa a modalidade do litisconsórcio, você agrega também mais complexidade ao processo. Lembrando que o processo é um conjunto de atos processuais complexos. E aí, quanto mais partes tem, mais complexidade ele adquire, mais complexidade ele obtém. Então, mais complexo ele vai ficar. Ótimo. Mas ele não vai deixar de ser o mesmo, claro. Então, no conceito de Fred Didier, eles o acréscimo sujeito ao processo em qualquer hipótese de intervenção, não importa a criação de processo novo. A presença de um sujeito a mais torna o processo mais complexo, mas ele é sempre o mesmo. Perfeito? Processo incidente. Está captando, bebê? Processo. Ok. Se quiser perguntar algo, fica à vontade. Tranquilo, professor, pode ficar à vontade. Tranquilo, vamos embora. Eu só não peguei o início da aula aí, porque eu estava num plantão, aí eu não peguei o início da aula aí, eu fiquei um pouco assim meio agora, mas... Não, sem problema. Na realidade, o que a gente tinha visto até então eram somente os conceitos de parte. A gente só tinha visto aqui. Conceito de parte, quando você chegou aqui, já foi do conceito de intervenção de terceiros, praticamente segundo slide realmente válido da nossa aula. E aí, processo incidente. Vamos ler o conceito e a gente sai destrinchando, sai debulhando o milho como de costume. É um processo novo. Processo incidente é um processo novo, instaurado em razão de um processo existente, que dele se desgarra, mas nele produz efeitos. Exemplo, embargos de terceiro, oposição, reclamação, mandado de segurança. Tudo, mandado de segurança não é o mandado de segurança autônomo, mas como incidente dentro do processo. Isso é coisa que vocês vão entender mais quando estiverem pagando o processo 3, ok? Que estudarem as ações impugnáveis. Então, um processo incidente é aquele que vem a tornar ainda mais mais complexo o processo que já existia, porque ele é um incidente durante o processo. Ele fugiu da normalidade. Tudo aquilo que é incidental é aquilo que realmente não estava previsto, não é incidente, um pequeno acidente, então é um acidente, é uma situação nova, inovadora dentro dos autos do processo. Então, quando a gente trata de um processo incidente, a gente está dizendo exatamente isso. Olha só, é um processo que veio a ser instaurado em razão de um processo existente. Mas não é só porque o processo já existia que vai se gerar um incidente. Não, são as situações jurídicas ocorridas durante o processo, durante o trâmite daquela lide, que podem gerar um determinado incidente. Como, por exemplo, no curso da demanda, uma das partes olha, verifica assim e diz: opa, eu acho que aquele documento é falso. Ele tem todos os indícios de falsidade. Então, vou arguir um incidente de falsidade agora. É um incidente dentro daquele processo. É uma situação que vai ter que ser discutida, vai ter que ser vista, vai ter que ser avaliada. Eita, dentro desse processo aqui eu estou precisando agora
chamar alguém para poder integrar esse polo. Você criou um incidente dentro daquele processo. Então, processo incidente é diferente de incidente do processo. Processo incidente é aquele que surge dentro de um processo que já existia. E o incidente do processo é o processo novo, que de modo não necessário surge de um processo já existente. E aí ele se incorpora, tornando-o mais complexo. Exemplo, a suspeição, o impedimento do juiz, o incidente de falsidade, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, conflito de competência, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, tudo isso são incidentes do processo. Então, o processo incidente é aquele processo que surge como um processo novo, e como um processo que já existia, perdão. E o incidente do processo é o próprio processo novo. Ok? Cabimento de intervenção de terceiros. Tivemos muitas mudanças do CPC de 73 para cá, mas eu nem gosto muito de ficar fazendo comparações, porque na realidade já estamos aí, há mais de 4 anos de labuta com o CPC vigente, é tanto que eu nem uso a expressão novo CPC, porque de novo ele já não tem mais nada, até alterado já foi em algumas coisas, e ainda há de sofrer milhões e milhões e milhões de outras alterações. Bom, espero que não nada tão significativo, para não desprestigiar o trabalho de Juninho, né? Porque Didier, nosso baianinho aí, nosso nordestino, se debruçou mesmo em cima da obra. Diga aí, Henrique. Apesar de que esse negócio aí de ficar mudando, você falou de mudar o CPC, né? Alguma sempre dentro do Brasil, né? Direto eles mudam alguma coisa, então acho que seria bem mudar alguma coisa. Você acha fácil mudar, difícil mudar alguma coisa? Não, seria fácil também. Não é fácil mudar assim. É fácil que se mude alguma coisa. Por exemplo, o direito é dinâmico demais, né? Porque tem que acompanhar a sociedade. Então, alguns valores, algumas coisas precisam ser modificadas para poder atenderem à necessidade da sociedade. Olha só, já houve uma enxugada muito grande na norma processual comparada de 73. Enxugou-se muito, principalmente a parte de recursos. Dividiu-se o CPC em apenas 3 partes importantes. Então a gente já não tem mais tanta coisa como havia antes, tanto recurso, tantas peças processuais. Organizou melhor, tirou coisas que estavam dispersas dentro do CPC e agregou num único ponto. Então antes você tinha aí, por exemplo, uma série de ações cautelares que você poderia mover. Hoje já não existem mais essas ações cautelares. Quando você fala em tutela provisória, que você diz eu quero uma tutela cautelar, uma tutela provisória cautelar, você vai se fazer valer do poder acautelatório do magistrado, mas não mais das cautelares específicas, das ações cautelares específicas que tinha. Então hoje o CPC a gente resumiu outra coisa. Resumiu, por exemplo, acabou o negócio de procedimento sumário. Não temos procedimento sumário, procedimento ordinário, procedimento... Não. A fase cognitiva do feito hoje ela só diz respeito a 2 situações. Uma, diante do conciliador ou mediador, e a outra perante o magistrado, que é para sanear, instruir o processo, sentenciar. Acabou. Não tem mais aquele negócio, não, agora hoje eu tenho que ouvir todas as testemunhas, não, porque é de rito sumário, porque é isso e aquilo, não, o rito é ordinário, então vão ser 2 audiências, uma de conciliação, outra de instrução, e a outra e as de razões finais, se for o caso. Não tem mais, então deu-se uma enxugada. E aí dividiu o CPC em uma parte geral, uma parte especial, e os atos de disposições finais transitórias. Veja só que enxugada deu na coisa. Saiu de 1000, lá vai o trem em artigos, para 1000 e um pouquinho. A partir do 1040 e alguma coisa, 1042, 46, sei lá, já começa... Deu, ele está enxuto, ele ficou mais gregário, mais agregador. Então ficou mais gregário, ele ficou tudo mais junto. Quando você quer, por exemplo, você vai falar sobre tutelas provisórias, você vê do 294 ao 311, acabou. Não tem-se mais aquele milhão de coisas para você poder ler e pesquisar e tentar descobrir. Não, é sucinto. Vem cá, tutela é de urgência antecipada, antecedente ou incidental, ou ela é de evidência ou ela é uma cautelar. Você errou. Não tem mais muito o que fazer firula. É uma obra fantástica. Eu sou apaixonado pelo nosso CPC. Muito apaixonado. Pudesse, casava com o CPC. E aí, qual é o cabimento da intervenção de terceiros? Onde é que você maneja dessas situações?
A intervenção de terceiros ela é cabível em procedimento comum do processo de conhecimento. Está vendo só? Procedimento comum, procedimentos especiais. Então, a intervenção de terceiros ela é cabível em procedimento comum do processo de conhecimento. Em regra, ela não cabe intervenção de terceiros em processo de execução. Em regra. Mas tem a situação dos embargos de terceiros, certo? Que pode ocorrer. Contudo, serão aceitas as seguintes intervenções, seguintes modalidades, de intervenção de terceiros na execução: assistência, intervenção do amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica. Essas três hipóteses elas podem ser manejadas no processo de execução, por exemplo, que é um procedimento especial. Nos juizados especiais, não cabe. Está lá na 9099, é proibido. O único tipo de intervenção de terceiros que cabe dentro do juizado especial é só a desconsideração da personalidade jurídica e acabou-se, nada mais que isso. Quais foram as mudanças significativas que a gente teve? Aí nesse ponto é importante a gente trazer um pouco do CPC antigo, que é para a gente saber o que aconteceu, o que saiu, porque queira ou não queira, você como profissional ainda hoje, né, mesmo que se forme só daqui a 4 anos ainda, 4 anos, né, Henrique? 4 anos? Não, 2023. Mas com a pandemia, né? Não, mas vai dar tudo certo, a gente vai continuar trabalhando com fé em Deus, vai dar tudo certo. E aí o que acontece? Esses são quarto, né? Quarto, então faltam 3 aninhos aí. Quinto período, esse semestre que vem agora, minha turma vai ter período, né? Vai pro quinto, metade do curso. Isso. Aí mais 2 anos e meio só. Essa matéria de processo a gente deveria ter pagado no quarto, né? Não, essa que a gente está vendo agora, ela é do quarto período. Processo então, civil 1. Do quarto período, processo civil 1. Aí processo civil 2 é no quinto período, no quinto correto? período, exatamente. Aí a gente vai ver agora, com fé em Deus. Se matricula na minha turma lá. Vamos correr. Então aí... eu vou tentar matricular na sua turma lá no processo civil. Vai conseguir. Qualquer dificuldade, fala comigo que a gente resolve. Aí o que acontece? Muitas coisas saíram que travavam processos. Entre elas, por exemplo, houve a substituição da nomeação à autoria pela técnica da legitimidade passiva. Então já não tem mais isso. Isso está onde? Eu peço que vocês leiam, não vamos gastar o nosso tempo aqui lendo apenas os artigos 338 e 339, mas se eles estão mencionados aqui no nosso material didático, nos nossos slides, que na verdade são apenas um norte para os estudos de vocês, é bom dar uma verificada, bom dar uma lida e dar uma estudada nos artigos. A oposição, por exemplo, ela passou a ser tratada como um procedimento especial, em razão da sua semelhança, da sua similitude com os procedimentos dos embargos de terceiros, certo? Que estão lá no 682, 686 do CPC, que estão mais relacionados à questão da execução. E houve a agregação do amicus curiae e da desconsideração da personalidade jurídica ao rol das intervenções de terceiro. Então, o amicus curiae e a desconsideração da personalidade jurídica foram agregadas ao rol das intervenções de terceiro. Fora isso, a gente traz aqui um breve comentário sobre o princípio da cooperação dos sujeitos do processo, mas a gente já comentou sobre isso aqui diversas vezes na nossa sala, né? Que é aquela obrigação que todos os sujeitos do processo têm, autor, juiz e réu, e hoje principalmente o juiz recebeu nas suas costas e nas suas mãos um monte de deveres processuais que ele tem que praticar agora para o bom andamento do processo, para fazer valer o princípio da cooperação processual, dos sujeitos do processo, perdão. Então a gente já conversou demais sobre isso, a gente dá uma pulada. E assim, só para poder contrariar, vamos dar uma lidazinha no 338, 339, tá? Diz o seguinte, olha só. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, é importante que a gente veja isso, eu ia deixar só vocês estudarem, mas não vamos pular não. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o que é que ele tem que fazer? O juiz vai facultar ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Veja só, você aciona alguém, mas se aquela parte disser, não, pera, não sou eu não, sou parte legítima, ou então eu não tenho nada a ver com essa situação. Então o autor, você que é o autor do processo, você vai contar com 15 dias para poder promover a substituição do polo passivo. Agora entenda, não basta apenas a simples alegação do autor do réu que ele é ilegítimo, que ele não deveria compor o polo passivo.
Não basta essa simples alegação. Ele tem que alegar e provar. Ele tem que alegar e provar. Entendeu? Posso citar um exemplo? Hã? Dar um exemplo? Um exemplo. Tá bom, bastava o seguinte, o fato de alguém lhe acionar, por exemplo, por causa de um acidente de trânsito. Não, eu aqui, Rosenberg, vou acionar Henrique por causa de um acidente de trânsito que Henrique bateu no meu carro. Tá lá, eu vi a placa do carro é de Henrique. Aí eu vou e aciono. Hã? É o seguinte, eu estava no centro hoje, ali, resolvendo algumas coisas no meu plantão. Sim. Eu sou corretor de imóveis aqui na cidade de Petrolina. E aí, um cara, ele viu, né, a mão contrária e bateu no meu carro, né? Mas aí ele fugiu. Não, bateu e fugiu de moto, né? Não viu a placa nem nada, não? Ué? Não deu pra ver placa nem nada? Não, eu consegui depois. Quando ele bateu na frente do meu carro, eu acho que ele ia parar pra ver o prejuízo, né? E saiu. Mas aí, quando ele imediatamente eu já dei meia volta e fui atrás dele, né? Ele, sei lá, tentou se esconder, não entendi também, mas consegui achar ele e consegui tirar foto e já botar a placa e fui embora, né? Aí daqui a pouco indo ali pra prestar um BO na delegacia sobre isso aí, que o guarda de trânsito me orientou a fazer isso aí. Sim, certo, tem que prestar o BO, tem que fazer a ocorrência, acidente de trânsito tem que ser. Aí, o que eu queria saber, eu chego lá na delegacia, né? E alego essa situação, mostra a placa digital, não sei o que, a placa lá da moto do cara. Sim. E se esse cara e falar que não foi ele, o que eu faço? Veja só, você vai ter que provar. Você viu que foi ele, certo? Aí ele vai ter que se defender. Só que aí você tem que ver o seguinte, a gente está falando sobre processo civil. Os atos que ocorrem dentro da delegacia são atos administrativos criminais, são atos criminais, aliás, perdão, desculpe. São atos criminais, são atos que são verificados na esfera criminal. Mas eu estou falando aqui, a gente está falando da esfera civil, que é quando você vai cobrar dele o prejuízo que foi causado. Certo? Ele fugiu do local, mas você viu. Aí o ideal também era que você tivesse testemunhas para que pudessem comprovar o fato. Porque aí você precisaria de testemunhas. Mas ao passo em que você alegar que foi ele, você vai ter que provar que foi ele, e ele, quando se defender, ele vai ter que provar que não foi. Ou seja, ele vai ter que ter um álibi, que significa em outro lugar. Outro lugar. Então era justamente o que eu estava dizendo. Aconteceu um acidente de trânsito, eu digo que foi Henrique. Vi a placa, mas eu me confundi, anotei um número errado. Por coincidência, quando eu fiz as pesquisas, achei o seu nome, não lhe conhecia, não sabia quem era nem nada, e vi lá e acionei você. Só que aí, no dia da apresentação da sua defesa, você chega, apresenta a sua defesa e demonstra que você estava em Salvador a trabalho. Naquele exato local, com o seu carro, com tudo mais, seu carro estava lá, você viajou nele, você estava com ele, estava em Salvador. Então, ao passo em que você me provar que não estava naquele local, que não foi o causador do acidente, então o que é que eu vou fazer? Olha o Ian chegando, seja bem-vindo, meu velho. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter um prazo de 15 dias para poder dizer ao juízo quem de fato é. Ok? Aí, realizada essa substituição, ainda tem um pequeno detalhe. O autor vai ter que reembolsar todas as despesas que o réu, que erroneamente foi colocado nos autos do processo, teve. Inclusive até tem a questão de honorários advocatícios. Em alguns casos a gente já visualizou, já vislumbrou a possibilidade, já viu até a possibilidade, já viu a ocorrência do magistrado determinar que o autor, inclusive, indenizasse a outra parte pelos prejuízos que ela teve com a contratação de advogado. Certinho? O 339 ele vira para a gente e diz o seguinte, olha, quando alegar sua ilegitimidade, incumbe também ao réu indicar quem é o sujeito passivo da relação, a não ser que ele não saiba. Uma situação dessas que a gente usou como exemplo, você estava em Salvador, você não tem a menor noção de quem provocou o acidente. De quem provocou o acidente. Ah, mas em que situação, por exemplo? Vamos lá, não tem esses banquinhos de pagamentos que existem por aí? Via de regra, o que é que acontece? Você vai lá, quando acontece esse tipo de situação, você vai lá, paga uma conta, pagou a conta e de repente você olha e está lá seu nome negativado pelo pagamento daquela conta, você está lá com o comprovante de que você pagou. Aí você vai lá e aciona o banquinho. Aí o banquinho vai lá e diz, olha só, não sou eu a parte legítima do processo. A parte legítima do processo é o banco tal, que na realidade foi ele quem emitiu o boleto,
eu fiz a transferência do valor para ele, está aqui a comprovação que eu fiz a transferência, então ele é quem deve vir para cá e eu ser excluído. Então, o réu, ele tem essa obrigação de indicar também quando ele souber, claro. Se ele não souber, ele vai ter que arcar com todas as despesas processuais e se ele não fizer, se ele não fizer, ele vai ter que arcar com todas as despesas processuais do autor, todos os prejuízos que ele teve. E aí o autor, se ele aceitar, né, a indicação no prazo de 15 dias, ele tem que fazer a alteração da inicial e realizar a substituição, observando ainda tudo que diz lá no 338. No prazo de 15 dias ainda, o autor pode optar por alterar a petição para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Ok? Qual é o conceitinho que a gente tem aqui de intervenção? Qual é mais um conceito que a gente tem? É a intervenção ocorrida na hipótese de uma terceira pessoa não partícipe originariamente do litígio em intervir na relação processual ou ser chamada a intervir na relação processual para a defesa de interesse próprio. Intervenção de terceiros a partir do CPC 2015 passou a ter somente essas 5 modalidades: assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae, certo? A oposição foi lá, ganhou autonomia, passou a ter uma modalidade própria, de acordo com 682 do CPC, e a nomeação à autoria deixou de existir, né, por força do 338 e 339. Você viu que agora a obrigação é dupla. Então, quais são as outras espécies, as outras situações? Pode haver uma intervenção de terceiro espontânea. Qual é essa intervenção? Como é que são essas situações, Rosenberg? São aquelas que partem da iniciativa de um terceiro que não faz parte da relação processual. Por exemplo, a assistência, que é quando você mesmo ingressa nos autos para poder dar assistência processual, e o amicus curiae, que o amicus curiae significa o amigo da corte. Ele não está ali especificamente para poder se agregar a alguém e dizer, não, eu vim aqui te ajudar no processo. Não, ele é o amigo da corte, ele é o amigo do juízo, ele é o amigo do Estado julgador. Ele está ali para poder dizer, olha só, é aqui o caminho é esse, e a situação foi essa. Ele não é uma testemunha, certo? E pode ter intervenções provocadas. Quais são essas intervenções provocadas? Quando uma parte do processo vai e chama um terceiro para ingressar naquela relação processual que já existia. Por exemplo, denunciação ali de chamamento ao processo de desconsideração de personalidade jurídica. Também, no caso do amicus curiae, né, se ele não se oferece, você pode chamar. E aí nós temos mais duas outras situações que a gente pode dar como características da intervenção de terceiros. Quais são? A de coadjuvando, que é aquela que ingressa para compor a demanda, mantendo o assistido na lide, e a de excludendo, que é aquela quando o terceiro entra, a parte sai. Ok? E vamos agora discorrer acerca das modalidades de intervenção especificamente. O que é assistência? Assistência é o ingresso de um terceiro interessado na demanda que se encontra em curso para assistir a uma das partes. Deve haver um interesse processual jurídico, certo? Um interesse que demonstre que a sentença, ao ser proferida, irá interferir na esfera jurídica do terceiro interessado. A intervenção visa a obtenção de uma sentença favorável e ela não pode ser um interesse meramente econômico. Claro, mas quem ingressa tem isso aí. Mas pode ser, por exemplo, o caso de uma pessoa que é sublocatária de um imóvel, onde o locatário foi acionado judicialmente e ele ingressa naquele processo para poder fazer a assistência do locador, já que ele pode ser prejudicado com uma sentença desfavorável a ele e pode ser favorecido com uma sentença que lhe seja favorável ao locatário. O artigo 119 do CPC ele diz o seguinte: pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único, a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo, recebendo o assistente o processo no estado em que ele se encontra. Então ele não tem como voltar para aquela questão dos atos processuais que já haviam sido praticados antes do seu ingresso, certo? O 120 ele fala, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar.
O próprio magistrado pode rejeitar liminarmente essa questão da intervenção do terceiro se ele entender que ela não é cabível naquele caso, que existe ali um interesse meramente econômico, que ele não tem na realidade nenhum interesse jurídico no processo, que a sentença não vai lhe trazer nenhum benefício ou dano. Então o magistrado pode. Mas aí, se o magistrado não fizer isso liminarmente, porque de ofício ele não visualizou, não vislumbrou absolutamente nada, e se a outra parte não impugnar no prazo de 15 dias, ela passa a ser válida. E aí, se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico, para intervir, o juiz vai decidir o incidente fazendo a suspensão do processo. Sem fazer a suspensão do processo. Classificação. Nós temos a assistência é o maior de todos, os outros são mais simples. Assistência simples ou adesiva. A assistência simples ou adesiva é aquela em que o terceiro ingressa no feito afirmando ser o titular da relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. Exemplo que a gente deu nesse instante: o sublocatário, o legatário que discute a validade de um testamento. Aí o 121 ele vem normatizando essa situação e nos diz o seguinte: olha só. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único diz: sendo revel, de qualquer outro modo omisso ou de qualquer outro modo omisso, o assistido... vamos reler, parece que estou virando analfabeto. Sendo revel, parágrafo único, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto, ok? Então, diante da revelia ou da omissão do assistido, o assistente passa a substituí-lo diante da lide. O 122 nos diz: a assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Então, diante da assistência simples, se você é, por exemplo, autor do processo e vem uma pessoa e se qualifica na condição de assistente simples ou adesivo, que vai apenas acompanhar essa situação toda, se você, enquanto autor, você quiser desistir do processo, quiser não sei o que, fazer acordo, transigir, desistir, o assistente ele não pode fazer absolutamente nada, porque a sua assistência é simples. Quando você tem uma assistência dita litisconsocial, já muda um pouquinho a figura. É a assistência em que o assistente possui um interesse jurídico diretamente relacionado ao direito discutido na demanda, né? O assistente ele também é titular daquele direito. Exemplo, uma ação de prestação de contas entre sócios de uma empresa. Os confinantes em ação de uso capião. O que é que a gente está querendo dizer? Você tem aí, por exemplo, uma empresa com 5 sócios. Um deles é aquele que tem que todo mês que fazer os pagamentos, ele é o administrador financeiro, e aí ele tem que fazer o balanço de tudo, ver os lucros e fazer o rateio daquele percentual que compete a cada um. Mas tem alguém que está se sentindo prejudicado. E aí o que é que ele faz? Um é o responsável pelos pagamentos, o outro é o que está se sentindo prejudicado. E ele chega e diz o seguinte: peraí, vou mover uma ação de prestação de contas, porque eu preciso saber o que é que está entrando e saindo da empresa para que eu possa exigir o meu pagamento, o pagamento da minha parcela. Aí, nessa situação, você tem mais 3 sócios que estão lá inertes. Um deles pode dizer assim o seguinte: olha só, peraí, eu tenho interesse nessa situação também, então eu quero entrar como assistente, para que eu possa saber também o que é que me cabe, ou até mesmo saber, já que eu recebi, saber se eu realmente estou recebendo correto. Ele possui um interesse jurídico nessa situação, que não é meramente econômico. Existe toda uma questão de juridicidade jurídica envolvida por trás disso, não é verdade? No caso dos confinantes da uso capião, e se lembrem de uma coisa, certo, meninos e meninas, hoje não tem mais esse negócio de uso capião, não. A língua portuguesa, de tanto se falar em ou uso capião, também resolveu abraçar o gênero ou uso capião. Então, tanto faz dizer ou uso capião como a uso capião. O que você não pode dizer é a uso campeão. Campeão não, pelo amor de Deus, campeão nesse negócio. Só o Flamengo, tá certo? Só o Flamengo. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então se liguem nisso. Quem são os confinantes? Você tem aqui um imóvel. Os confinantes são quem mora na esquerda, quem mora nos fundos e quem mora na direita. Eles têm que ser chamados para poder
atuarem no processo como assistentes. Vamos dar uma continuada que é para a gente ver o que é que diz o artigo 122 do CPC. A assistência simples, ela não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido. A gente já viu o 122, não foi? Sim, já. Já, a gente já viu o 122, desculpem vocês, é a velhice chegando. Transitada em julgada a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar duas situações: pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas sucessivas de influenciar na sentença. E vocês se lembrem que as partes têm o dever e a obrigação de influenciar na sentença. E essa influência não é dizer assim no pé do ouvido: excelência, me ajude, me dê uma forcinha, não sei o quê. Não. Influenciar na sentença é influenciar na formação do convencimento do magistrado acerca da decisão que ele vai ter que tomar. Como? Agindo dentro da legalidade processual, dentro da boa-fé processual, dentro do que diz a norma processual brasileira. E como é que você age assim? Produzindo as suas provas de forma correta a poder formar o convencimento do magistrado. Deixa eu dar uma equalizadazinha aqui nesse vídeo. Cá. Eu acho que agora vai dar uma melhorada. Enfim, que desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Ok? Perfeito? Chamamento ao processo, mais uma modalidade de intervenção de terceiros. A gente já viu assistência, chamamento ao processo. O que é? Trata-se de uma intervenção de terceiro provocada apenas pelo réu. Quando você olhar assim, peraí, é o caso de foi praticado e somente o réu pode praticar, chamamento ao processo. Cabível apenas no processo de conhecimento, que se funda na existência de um vínculo de solidariedade entre o chamante e o chamado. O réu deve promover o chamamento ao processo na contestação. Tem que ser de imediato, porque senão o que é que acontece? Preclui. É uma faculdade do réu. Ele chama se ele quiser. Chamar o devedor, o cofiador ou os codevedores, são os devedores solidários, para responderem ao pagamento pelo pagamento de dívida, formando assim um litisconsórcio passivo. Isso é uma faculdade que ele tem, ok? É facultativo e é ulterior. Facultativo o litisconsórcio e ulterior porque foi após a formação do processo. Se lembrem da aula anterior, da aula de ontem da gente sobre litisconsórcio. É uma faculdade o chamamento e não uma obrigação. Isso somente pode ser exercido pelo réu. Ok? Ficam as duas observações aí para vocês verem. Qual é o cabimento? O 130 vem dizer para a gente. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que for o fiador, o réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou apenas de algum, o pagamento da dívida comum. E as observações que a gente traz para que vocês possam memorizar dizem o seguinte: não cabe o chamamento do fiador se o devedor principal tiver sido demandado sozinho, certo? No caso de fiadores ou devedores solidários, um deles poderá chamar ao processo. Ok? Procedimento. Qual é o procedimento? 131 vem dizer para a gente: a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses, ok? 132 diz: a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Ok? E amicus curiae, que é uma inovaçãozinha que a gente tem dentro da norma processual, agora muito bem abraçada diante das intervenções de terceiro. Qual é o conceito de amicus curiae, do amigo da corte? Fred Didier nos diz o seguinte: é o terceiro que espontaneamente, a pedido da parte ou provocado pelo órgão jurisdicional, intervém no processo para fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão. Então ele não está ali, ele vai terminar ajudando. Mas o objetivo dele não é dizer: não, eu vim aqui para auxiliar o autor, não, eu vim aqui para auxiliar o réu. Não, não é isso.
Ele está ali para poder formar o convencimento, ajudar o magistrado a formar o seu convencimento. Então a intervenção do amicus curiae, ela não se confunde com a participação do perito, por exemplo. A perícia é um meio de prova, o amicus curiae não, é a parte que dá a sua opinião sobre a causa. Ele é um expert também em toda a sua complexidade, sobretudo em questões técnicas, certo? E a Lei 6.385 de 76, né, que fala sobre a intervenção da Comissão de Valores Mobiliários, ela é um exemplo claro no seu artigo 31 sobre a intervenção sobre o amicus curiae. O amicus curiae, ele atua como parte e dá a sua opinião sobre a causa, claro, né, naquilo que diz respeito somente a questões técnico-jurídicas. Ele não se submete às regras de impedimento nem de suspeição, parentes, etc., não sei o que, está tudo incluído. Isso aí está nos artigos 144 e 145. E ele não faz jus ao honorário de advocatice, por exemplo, porque ele, inclusive, não é um auxiliar da justiça, como nós advogados somos. O 138 diz o seguinte, olha só. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, né, no caso da CVM, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. A intervenção de que trata o caput não implica alteração da competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas as oposições dos embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º, que a gente vai ver. Cabe ao juiz, o segundo parágrafo 2º, caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes que ele tem. Então, isso aí, o parágrafo 2º do 138 já diz o seguinte, olha só, ele vai atuar? Vai, mas ele vai atuar limitadamente. Ele vai entrar aqui como parte, mas ele vai atuar de forma limitada. E o parágrafo 3º, que é mencionado no parágrafo 1º, diz o seguinte, o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, no caso do IRDR, ele pode recorrer da decisão, ok? Amicus curiae, para a gente finalizar nosso último slidezinho aqui do dia, amicus curiae pode ser pessoa física, jurídica, órgão ou entidade especializada, deve, contudo, possuir representatividade adequada, ou seja, ter algum vínculo com a questão litigiosa, de forma que possa contribuir para a solução da controvérsia. O enunciado 127 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, o FPPC, ele nos diz o seguinte: a representatividade adequada exigida do amicus curiae não pressupõe a concordância unânime daqueles a quem representa. E outro ponto importante que a gente pode ver, para poder botar um ponto final nesse assunto e fazer a provinha, é possível que haja mais de um amicus curiae no processo, podendo inclusive apresentar teses que sejam opostas, que sejam distintas, o que só enriquece os debates. Ok? Minos e Minas. Quero deixar aqui para vocês, como a nossa última aula, não desliguem agora, por favor. Eu quero falar algo para vocês. Um dia desses eu estava terminando uma aula nossa, eu saí para comprar um negócio e fui de moto. E como vocês sabem, eu sou motociclista e a cabeça no capacete ela pensa muito melhor. E aí nesse dia eu estava assim pensando, poxa, mas será que a aula foi legal? Não sei o quê. Era acho que nosso primeiro contato, né? Era o nosso primeiro contato, mas isso daí já foi no final da aula do dia, do primeiro dia de aula. A gente não tinha afinidade, nem se conhecia bem ainda. E aí, de repente, eu parei para pensar, certo, mas qual é a minha função? Estou desempenhando direito enquanto docente? Aí eu me lembrei de algo que eu li ao longo desses estudos todos sobre docência, que formei essa frase na minha mente, que eu não me recordo de já ter lido em nenhum outro lugar, então, de fato, eu atribuo a mim mesmo. E aí, nesse momento, eu pensei o seguinte, tá? O professor, ele é a bússola que aponta para o norte e indica o caminho a ser seguido. A partir dessa dica, você vai saber qual caminho seguir. Então, o professor, ele é a bússola que aponta para o norte e indica o caminho a ser seguido. Mas quem deve, de fato, desbravar os mares do conhecimento é o aluno. Boa sorte, boa prova para vocês, bom restinho de mês de julho, curtam
um pouco das férias acadêmicas para a gente começar em agosto com a corda toda. Ok, turma? Beijão enorme para vocês aí. Fiquem com Deus.